E aí, galera do canal Segue, eu sou André Rodrigues. No vídeo de hoje, nós vamos falar novamente aqui sobre o sistema para a gestão completa aí da sua empresa, um sistema que eu já mencionei, que é o Bitrix 24, esse sistema que está aqui na tela. Estou trazendo novamente esse sistema aqui, porque ele teve algumas atualizações e melhorias que vale a pena ser lembrada. Eu vou mostrar para vocês aqui todas essas melhorias e eu vou voltar do início nesse sistema, porque as coisas ficaram muito mais fáceis de se fazer do que era no antigo sistema, tá bom? Resumidamente, eu vou falar o que esse sistema aqui é possível fazer. Você consegue ter aqui orçamentos personalizados, orçamentos, vamos falar, mais enxutos, né? Um orçamento que não é tão personalizável. Você pode ter aqui faturas, ordens de serviço, prospectos de clientes, sistemas de pagamento. É possível ter várias coisas nesse único sistema. Ele é totalmente online, ele é web e também conta com um aplicativo gratuito também para o celular. Esse sistema tem a versão paga e a versão gratuita. Eu vou mostrar tudo o que é possível fazer já na versão gratuita e depois as coisas que podem ser feitas somente pagas. Mas ele faz aqui também o site para você, faz integração com as redes sociais. Então você imagine o seguinte, você tem Facebook, Instagram, Telegram e os seus contatos entram, né, os seus clientes entram em contato com você por essas mídias sociais. Você consegue responder todo mundo utilizando um único sistema. Inclusive é possível você fazer integração do WhatsApp nesse sistema. Então, se o cliente entrar em contato pelo WhatsApp, você consegue utilizar esse sistema e você não ficar preso, né, aquela questão que a gente tem hoje, né, que você tem um número de WhatsApp e só pode abrir em um local. Só é possível falar com um local. Então, com esse sistema, você consegue ter o WhatsApp em vários computadores utilizando o mesmo número. Porém, essa função do WhatsApp é uma função paga, mas isso vai ficar para um vídeo mais para frente. Nossa intenção aqui nesse vídeo é mostrar para você a parte de orçamentos. Eu fiz um vídeo anterior, mas esse aqui vai ficar bem melhor que o vídeo anterior, porque ele vai estar atualizado. Então a gente está aqui na tela do site, né, que é bitrix24.com.br. Então vocês vão ver aqui, ó, o endereço, bitrix24.com.br, e você já pode fazer o seu cadastro aí gratuitamente. Eu vou fazer o cadastro aqui para vocês verem que é muito simples para você adquirir o sistema aqui gratuitamente. E aí você decide se faz a parte paga ou não. São diversas ferramentas, não dá para eu citar todas aqui num vídeo só, porque senão a gente prolonga demais esse vídeo. Então aqui é bem simples, você clica aqui em se cadastrar. Vai ser necessário você digitar um e-mail válido ou você utilizar uma dessas redes aqui, né, um desses métodos de autenticação para você entrar no sistema. Então você pode usar a sua conta do Facebook, do Google, sua conta do Office 365, tem várias maneiras aqui para você se cadastrar. Eu vou fazer o cadastro aqui utilizando uma conta comercial que nós temos. Como esse aqui é um vídeo de treinamento, né, que a gente quer mostrar os treinamentos, eu vou entrar com o nosso e-mail do portal EAD. Então esse aqui é o nosso e-mail que vamos utilizar para fazer o cadastro. É bem rápido, eu não estou acelerando aqui o vídeo, tá? Somente esse finalzinho que às vezes demora um pouquinho. Ó, ele cria um endereço aqui para você, esse é o endereço para você acessar o seu portal, mas é possível alterar, né? Para não usar aquele endereço ali que é bem estranho. Bom, de cara a gente já cai nessa tela aqui, ele está carregando, demora um pouquinho. Bom, nessa tela aqui, ele vai apenas perguntar como você quer personalizar os menus do sistema. Então isso não vai influenciar em nada em
ampliar ou diminuir qualquer ferramenta do sistema. As ferramentas serão as mesmas, porém elas vão ficar melhor organizadas. Eu recomendo que você utilize o CRM, porque é o mais completo aqui na parte de menus, entendeu? E vai ficar mais fácil para você visualizar algumas ferramentas do sistema. Porém, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Vou confirmar. Ó, a gente já entra aqui na tela do sistema em si. Particularmente, eu não gosto de um fundo onde tenha imagens, fotos, porque eu acho que fica muito difícil de você olhar os menus e as opções do sistema. Eu prefiro que ele fique numa cor sólida, uma cor única. E é muito simples para você alterar isso, e você pode alterar isso na hora que você quiser, conforme você quiser. É muito simples, você vai vir aqui nessa parte de cima, onde está o seu usuário logado, e você vai colocar aqui, ó, temas de fundo, e você pode escolher qualquer um desses temas, subir uma imagem personalizada se você quiser. Eu prefiro utilizar esse tema aqui, coloco ele como padrão e já salvo. Eu acho que fica muito melhor para a gente poder visualizar e trabalhar no sistema. A parte do menu aqui, eu não gosto de trabalhar com ele assim encolhido. Acho que para a gente achar as coisas aqui fica um pouco complicado. Então eu clico aqui em cima onde está escrito expandir menu. Pronto, o menu já aparece aqui do lado. Então é importante já você de cara arrumar o seu cadastro. Então, antes de chegar lá na parte do orçamento, que é a parte que nós vamos fazer, se você não arrumar toda a parte de cadastro do sistema, do seu cadastro e da sua empresa, na hora de você montar o orçamento, as informações da sua empresa não vão aparecer adequadamente, logotipo, nada disso. E é possível você personalizar tudo isso no sistema. Então a gente vem aqui, perfil, e aqui no perfil a gente faz as alterações. Então, vou colocar aqui em editar e vamos colocar as alterações aqui. André Rodrigues, o e-mail está certinho, o cargo na empresa, posso colocar como técnico, por exemplo. Departamento aqui, né, no meu caso, ainda não vou mexer nessa parte de departamento, isso aqui a gente pode fazer alteração depois. A data de nascimento, se quiser colocar. As outras partes aqui, no momento, eu não vou fazer essas alterações, porque elas não são necessárias. Vou colocar aqui, alterar a foto. Ele demora um pouquinho para aparecer, mas está aqui, ó, já carregou a minha foto. E basta agora eu salvar. Então, as minhas informações, como usuário do sistema, já estão ok. Agora, a gente precisa fazer as informações da empresa aqui no sistema. Então vocês se lembram até que o endereço lá para você acessar o seu portal, né, esse sistema aqui, para você acessar o seu portal, é um endereço bem confuso. E você pode alterar esse endereço aí, e eu vou mostrar agora como você altera. Então aqui, ó, onde está escrito Bitrix 24, coloca nesse lápis aqui, ó, e a gente vai colocar o nome da nossa empresa. Vou colocar um nome fictício aqui. Vou colocar aqui Arseg Monitoramento. Se vocês repararem, aqui embaixo ó, ele já até ficou verde, né? Eu vou recortar aqui. Vou copiar, né? Aqui embaixo ele vai dar um nome sugerido conforme o nome da sua empresa, mas você pode alterar. Esse aqui vai ser o endereço para você acessar o portal. Não tem nada a ver com a parte do site do sistema, que você pode montar ainda também um site. Isso aqui não tem a ver com isso. Essa é apenas uma maneira para você acessar o portal. Mas, por exemplo, se eu colocar somente Arseg, aqui ele não vai aceitar porque já está sendo utilizado. Então o sistema que eu utilizo é o Arseg. Então esse nome já está sendo utilizado, eu não consigo repetir ele. Então você pode escolher um dos que eles vão sugerir aqui, ou você coloca qualquer outro nome. Vou dar um exemplo aqui, Arseg 105. Ó, já ficou verde, eu poderia utilizar se eu quisesse. Então fica aí a seu critério. Eu vou utilizar aqui o Arseg Monitoramento, para ficar de acordo com o nome que eu coloquei ali da empresa, e você coloca de acordo com o nome da sua empresa aí, para facilitar para você. Eu vou salvar, ele vai falar
que após, né, você alterar, você não vai poder fazer alteração novamente, então isso aqui é apenas uma vez, tá vendo? E é assim que vai ficar o endereço, arsegmonitoramento.bitrix24.com.br. Toda vez que eu quiser acessar o sistema, é dessa maneira que eu vou fazer para acessar pelo computador. Clico aqui em continuar. Prontinho, já fez a alteração. Aí, obrigado. O nome da sua empresa agora é Arseg Monitoramento. E tá aqui o endereço, né? Para eu acessar o sistema quando for necessário. Agora, nós temos que colocar as informações da nossa empresa. CNPJ, endereço, todas essas informações são importantes, porque elas precisam constar lá no seu orçamento, CNPJ, tudo certinho. Para fazer isso é bem simples. Configurações. Aqui embaixo ó, tem informações da minha empresa. Bom, se a gente reparar agora, não tem nada cadastrado aqui ainda. Então eu vou adicionar a minha empresa. Nesse momento, se você tiver mais de uma empresa e quiser colocar tudo no mesmo sistema, é aqui onde você vai cadastrar. Então, se por um acaso você tiver mais de uma empresa, é possível cadastrar mais de uma. Então vou novamente aqui repetir as informações. Arseg Monitoramento. Colocar o logotipo da empresa aqui. Selecionei a imagem. Vou salvar. Qual é o tipo de empresa aqui? É cliente? Não, é minha própria empresa. Tá? Então eu coloco como outros, porque é a minha empresa. Aqui é onde está escrito indústria, é que tipo de serviços eu faço. Então, aqui ainda não tem a parte de segurança eletrônica, e eu posso incluir isso no cadastro e depois eu venho aqui e altero. Então, como nesse momento não tenho ainda, eu vou colocar outro. Depois é só vir e alterar. Telefone da empresa, pronto, então está aqui, contato@arseg, embaixo eu coloco o site, contatos da empresa. Então aqui você não vai fazer nesse momento os contatos da empresa. Por quê? Primeiro, o primeiro contato já é você. E se você quiser adicionar algum outro contato, depois tem uma parte onde tem os funcionários, você pode colocar essas informações. Isso aqui você só vai preencher quando for os seus clientes que você for cadastrar no sistema, porque a tela de cadastro é a mesma para tudo. O endereço, isso aqui é bacana para você fazer. Eu vou colocar um endereço fictício aqui. Então, essa é uma informação que não tinha na versão anterior, ele já busca automaticamente o endereço. Então, ó, eu clico aqui, ó, e ele já preenche, inclusive me dá aqui ó, um mapa certinho da onde está. Eu vou clicar aqui em salvar. Uma parte do cadastro está ok. E a gente tem que fazer pequenas alterações no sistema para que tudo fique redondo conforme a gente vai colocar no nosso orçamento. Então, essa primeira etapa, ela pode ser até um pouco chata aí, né? Mas você só vai precisar fazer isso uma única vez, depois o sistema já está todo configurado certinho e você não vai precisar repetir esses passos. Agora a gente vai para a parte monetária aqui do sistema. Então eu vou aqui em configurações e a gente tem essa parte aqui, ó, moeda. Você vê que tem várias moedas aqui, a gente vai usar apenas o real brasileiro. Brazilian Real, não é, né? Então é Brasil, vamos alterar aqui já o nome, real. O formato, né? Como que eu quero que seja, então esse aqui é o formato que a gente usa aqui no Brasil. O símbolo, como que é o símbolo aqui, aqui eu vou falar para vocês, coloca um espaço, porque senão ele não vai colocar esse espaço sozinho, vai ficar faltando e o número fica colado ali. E aonde você quer que esse símbolo apareça, se é antes ou se é depois do valor. Então eu quero que ele apareça antes. Aqui, né, eu coloquei para expandir, então o que vai ser o separador de milhares? É esse pontinho aqui, então é o ponto. O separador decimal é a vírgula. O número de dígitos decimais, eu quero só 2, então a gente só usa 2 aqui no Brasil. E se eu quero esconder os zeros, então se eu fizer 100 reais, o 00 que vem depois dos 100 reais certinho não aparece, aparece só o número 100.
e eu quero que apareça vírgula 00. Então eu vou desmarcar essa opção. Aqui já está marcado do lado, né, que é a moeda para relatório, para fatura, já está tudo certinho. Para baixo aqui são outras línguas que eu não preciso alterar. Então eu estou apenas alterando aqui, ó, para português do Brasil. Vou salvar. Pronto, essa parte já está ok. Vou voltar aqui nas configurações do sistema. A gente vai aqui nesse menu suspenso. Aqui são informações que vão aparecer quando você estiver fazendo cadastros, essas coisas aí. São os tipos de empresa, tá vendo? Cliente, concorrente, é um parceiro. Quantos funcionários tem na empresa ali que eu estou cadastrando. A indústria, como eu falei para vocês, ó, não tem segurança eletrônica. Então tem dois aqui que a gente atende muito e que ele não aparece aqui nesse menu. Eu posso acrescentar quantos eu quiser. Então eu vou adicionar dois aqui que não estão aparecendo, que é segurança eletrônica, né? Para eu poder cadastrar a minha empresa e talvez a empresa de parceiros. E condomínio. Eu arrasto esses outros aqui para baixo e já clico aqui em salvar. Prontinho, ó, já foi salvo. Salvei aqui, status de fatura. Então quando você vai iniciar a fatura, e a fatura é o que eu uso também como ordem de serviço, porque assim que eu fecho a fatura, a ordem de serviço no caso, ele já gera essa fatura e já gera a cobrança para o cliente. Então é bem bacana. Então são os estágios aqui de fatura. Então ela é nova, enviada ao cliente, se foi pago, se não foi pago. Enfim, os estágios aí conforme eu quiser. Eu posso adicionar estágios aqui. As fases do negócio, status de orçamento. Então tem um status que não aparece aqui e que eu utilizo para os meus clientes. Aprovado e aguardando documentos. Eu vou alterar a cor aqui para uma cor que me chame a atenção. Pronto, ó. Então, novo é quando eu ainda estou fazendo, né, o orçamento. Depois eu tenho o status dele, que ele vai para enviado, ele já foi enviado ao cliente. Eu já sei se eu já enviei ou se ainda falta enviar. Depois ele tem aqui esse aceito. Porém, em alguns projetos eu preciso que o cliente, dependendo do que a gente está fazendo, por exemplo, um contrato, eu vou precisar de cópia de documento do cliente. Vai depender do tipo de orçamento que a gente faz. Se a gente vai faturar para o cliente em boleto, é necessário que ele envie cópias de documentos, por exemplo. Então a gente tem esse outro aqui que é o aprovado aguardando documentos. Então, depois disso tudo, aí ele vem para a parte de aceito, onde ele vai gerar a fatura e a cobrança para o cliente. Tá salvo, agora vamos em configurações novamente. Novamente eu vou falar para vocês, vou insistir, esse sistema aqui é necessário que você faça esses parâmetros antes, para que não saia nada errado no seu orçamento. Tenha um pouquinho de paciência aqui para fazer as configurações. Outra coisa que você precisa fazer, uma alteração aqui na unidade de medidas. Esse sistema ele não é um sistema brasileiro. Então, como ele é um sistema russo, tá? Então algumas coisas não vêm aqui muito bem traduzidas. Por exemplo, a unidade de medida metro. Então você vê que é uma unidade de medida que ela não vem tão bem traduzida. Está escrito em metri, e não é metri, né? Então a gente vem aqui e edita. Vou colocar o nome correto, que é metro. E você tem metro, litro, grama, quilograma, peça. Se você tiver, você pode colocar caixa, kit, e você coloca aí da maneira que você achar melhor. Bom, vamos aqui para modelos de detalhes do contato ou da empresa. Então a gente tem aqui pessoa jurídica, pessoa física. Aqui eu não preciso mexer. A gente vai mexer aqui nos campos da pessoa jurídica. Então, company name, VAT/D e address, a gente não utiliza nada disso com esses nomes. Então, a gente exclui aqui. E eu vou adicionar o campo. O nome da empresa. A gente coloca aqui agora CNPJ, é o campo 501.
Esse número, essa classificação aqui é para você dar a ordem, tá? Vai aparecer primeiro, vai aparecer depois. E endereço da empresa. É importante você colocar esses parâmetros, endereço da empresa, porque a gente atende tanto pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, tanto CPF quanto CNPJ, a gente faz o atendimento. Então, se eu colocar apenas endereço, eu não sei se eu estou falando do endereço da empresa ou do endereço do cliente, que é CPF. Volto aqui para modelos, pessoa física, os campos. Então, vou excluir aqui. E CPF. Se aparecer alguns barulhos de fundo, eu pedi desculpa para vocês. A gente está fazendo a gravação aqui em casa, né? Uma vez que nesse momento a gente não pode estar indo para outros locais para fazer essas gravações. Bom, feita aqui essa configuração, vamos voltar para cá. O que nós vamos precisar alterar agora aqui é na parte de configuração de relatório. A gente não vai precisar fazer tudo isso aqui agora, tá? Apenas os campos que eu estou mostrando para vocês. Campos personalizados. E a gente vai, como a gente está falando de orçamentos, a gente vai mexer aqui na parte de orçamento. Então, ó, não tem nenhum campo personalizado, nenhum campo extra. Então, o que são os campos extras? Além das informações básicas que eu coloco aqui nos nossos orçamentos, a gente tem algumas outras informações, campos adicionais, que eu quero que esses campos apareçam no orçamento. Então, ele é um campo personalizado. Para cada cliente, ele vai colocar a informação que eu digitar lá no meu orçamento, né? Então, na hora que eu estiver no sistema lá, fazendo o orçamento do cliente, ele pega a informação desse campo e inclui no orçamento do cliente. Então, aqui você já vai colocar tudo o que você usa no sistema. Tudo que a gente vai usar, tanto para orçamento, quanto para contrato, para a parte de monitoramento. Então, eu já crio tudo de uma vez. Como que a gente faz isso? Eu vou aqui em adicionar campo. E eu já tenho uma colinha aqui, né? Pronto, minha colinha está aqui, ó. Garantia de produto. Então, eu vou colocar o nome do campo é garantia de produto. Vou colocar que eu quero que ele já mostre lá para mim na lista. Aqui você tem os tipos de campo, né? String é campo que é digitável, letras e números. Número inteiro, número, se é um campo de sim ou não, data e hora, data, dinheiro. Então tem várias coisas que você pode colocar aqui nos campos. Então isso aqui é um campo do tipo string mesmo. E o valor padrão. Então a garantia de produto, o valor padrão. Quando eu abrir o sistema, ele já vem com um valor já preenchido padrão ali. E eu posso alterar. Então, o que a gente mais usa, né? Aqui é um ano, que é o normal, né? E clico aqui em salvar. Para facilitar, eu vou colocar aqui 101. Vocês já vão entender o porquê. Então, 101. Vou adicionar outro campo aqui. E esse campo, garantia de mão de obra. Então, esse aqui é o campo 102. Garantia de mão de obra. Também tipo string. Eu vou colocar aqui 3 meses. Vou salvar. Vou fazer alguns outros campos aqui. Rapidinho já vou dar uma acelerada no vídeo. Bom, gente, aqui agora eu cheguei num campo que eu quero explicar para vocês. Quando eu faço o contrato, eu tenho um valor adicional, né, por chamado adicional. Aquele chamado que já extrapolou a quantidade que a gente havia estipulado em contrato. Então eu cobro um valor a mais. Nesse caso eu vou colocar aqui um campo dinheiro. Ele já alterou. Eu coloco um valor padrão. Por exemplo aqui, um valor de R$100 por chamado adicional. E agora aqui, ó, parte de valor de mão de obra, a mesma coisa, eu vou colocar um campo do tipo dinheiro. Ele altera. Coloca aqui um valor padrão de mão de obra, por exemplo, R$500.
Tá aqui, eu preenchi, eu fiz 10 campos, então por isso que eu comecei no número 1, para eu saber quantos campos aqui eu já fiz. E depois disso a gente ainda vai ter mais um campo, e esse campo pode ser adicionado quando eu estiver fazendo o orçamento. Então é só para vocês verem que é possível adicionar o campo depois também. Então tenha em mente isso quando a gente falar de CNPJ, estamos falando de tipo empresa. Quando a gente vai falando de CPF, a gente está falando do tipo contato. Aqui no sistema ainda não é possível, ainda não tem essa opção, né? Pessoa física e jurídica, apesar de ter lá no início, mas não tem uma separação muito clara ainda no sistema, apesar dele já ser um sistema bem completo. Vamos voltar para as configurações. Aqui, inclusive, ele está falando para eu não esquecer de confirmar o e-mail, né? Então eu tenho que acessar o meu e-mail para confirmar que eu fiz o cadastro aqui, senão meu sistema vai acabar saindo do ar. Então, ó, ele chegou aqui para mim, ó, conta do Bitrix, por favor, confirme seu e-mail. Aparece aqui para baixo, eu vou clicar aqui para confirmar o e-mail. Vou colocar assim. E agora é onde eu vou criar a senha para eu poder acessar o sistema. Então até esse momento eu não tinha nenhuma senha cadastrada. Se você não fizer isso, você não vai conseguir acessar o seu sistema. Eu vou fazer agora aqui, pronto. Vou salvar. A partir de agora já tenho a senha do meu sistema aqui salvo. Estou na tela novamente aqui. Inclusive eu esqueci de falar, né? Quando a gente altera o nome, né, da empresa, ele já aparece aqui, ó, segue monitoramento, né? Já vai aparecer aqui para gente tudo certinho. Esse método que está aparecendo aqui para a gente fazer, né, as alterações do status do orçamento ou do negócio que a gente está fechando, isso aqui se chama o método Kanban, que ele vem aqui. Eu posso alterar isso aqui para lista, para calendário, da maneira que eu quiser. Então, se ficar em lista, vai aparecer um embaixo do outro. O método Kanban aqui é o método mais utilizado hoje por grandes empresas, inclusive. Bom, agora a gente está chegando na parte bacana do sistema, que é a parte de orçamento. Então, antes de eu mostrar ali como a gente chega na parte de orçamento, você precisa criar um modelo de orçamento personalizado, com foto, com tudo que você quer, né? Você cria esse modelo e o sistema sempre vai usar esse modelo para gerar seus orçamentos. Então a gente vai abrir aqui um modelo que a gente tem em Word. Esses modelos aqui, eu vou deixar todos eles disponíveis aí para você, vai ter um link para você poder baixar todos esses modelos. Então a gente tem aqui contrato de manutenção, contrato de monitoramento, orçamento. Então eu vou abrir aqui esse modelo de orçamento para CNPJ, orçamento completo. Eu vou até falar sobre isso, né? Tem orçamento completo, ele inclui mão de obra e produto. Eu tenho orçamento só de mão de obra, orçamento só de produtos, orçamento para monitoramento. Então, você pode ter diversos modelos conforme, né, os orçamentos que você faz. Bom, aqui no nosso modelo, já tem algumas coisinhas aqui já preenchidas, então tudo isso aqui sempre vai ser igual em todos os orçamentos. E o que vai ser alterado, né, para cada cliente? Apenas o que está grifado em amarelo. Então, quando você baixar, você sabe que tudo que está em amarelo é o que vai ser alterado pelo sistema na hora de gerar automaticamente o orçamento. Eu deixei ele grifado em amarelo, mas para quem não conhece muito aqui, né, de Word, por exemplo, para você tirar isso aqui, basta você clicar nessa caneta aqui, ó, e ele sumiu, não está mais aqui marcado. Eu venho aqui, ó, selecionei e coloquei em amarelo. Eu fiz assim, que é para vocês repararem tudo que vai ser alterado no sistema. Alguns campos, eles são padrão, eles não mudam, sempre vão ser aquele campo. Outros campos, ele vai mudar. Cada sistema que for ser feito, ele vai ter um campo diferente. Então, por exemplo, o campo de data e o campo de proposta são dois campos que nunca mudam. Esse campo aqui, contato, e esse campo aqui, cliente, também são campos que nunca vão mudar.
Porém, esse campo solução, ele é um campo que ele não existe, eu que vou criar. E cada vez que eu criar um campo, ele vai alterar, né, esse código aqui. Então, através desse código, o sistema vai ver o que está escrito ali e o que eu preenchi aonde está esse código. E ele busca essa informação e coloca ali para mim no lugar. Vocês já vão entender porque, por exemplo, esse campo solução, eu ainda não coloquei lá no sistema. Então, vocês vão ver como eu coloco isso diretamente pelo orçamento. E assim será para todo o restante aqui, onde tem essas informações. Aqui é uma parte muito importante. Essa parte aqui é onde vão aparecer os itens do orçamento. Então, essa tabela aqui, ela precisa ter apenas uma linha no meu modelo. Tá? Então, o sistema vai verificar que aquilo é uma tabela, que ali são os produtos, e automaticamente ele vai colocando as linhas adicionais abaixo da primeira linha que você fez. E ele vai seguir a ordem e vai ficar certinho. Então, tá aqui. Você vai ver que, por exemplo, aqui é uma linha bem grande, né, bem grossa, né? Tem várias linhas nessa coluna aqui da tabela, né? Nessa linha da tabela tem várias linhas aqui, ó. Tá quebrado. Então você vai ver que na hora que eu fizer o orçamento, ele vai ajustar a tabela automaticamente. Ele não vai ficar desse tamanho aqui. Esse campo aqui de total é um valor também fixo, ele não muda. Então você não precisa alterar isso aqui. E esse campo aqui que é o prazo de validade, né, da proposta que você está fazendo, do orçamento. Então é importante que o seu orçamento tenha um prazo de validade, porque senão você dá o orçamento hoje, daqui a um ano o cliente te procura, ele vai querer o mesmo valor, e se você não colocou um prazo de validade, ele vai querer brigar com isso. Então é importante ali você colocar isso e se precaver. Você vê que o valor total de produto, ele puxa da tabela que nós colocamos. Já o valor de mão de obra, como a gente coloca separado, ele vai aparecer aqui em outro campo. Então é um campo que eu também criei, que vocês viram lá que eu criei esse campo, ele não existia. Observações, esses termos aqui eu vou mostrar para vocês lá na hora de preencher o orçamento aonde fica esse campo. E aqui, né, o aceite da proposta, onde tem uma ficha de cadastro do cliente e o campo de assinatura. Isso aqui é muito importante, gente, você ter essa ficha de cadastro. É isso aqui que comprova que o cliente aceitou, que ele leu todo o seu contrato, ele aceitou os termos, né, deste orçamento e ele está de acordo. Então é importante que ele preencha. E algumas informações é possível a gente pegar do sistema, como o número da proposta, porque é uma ficha de cadastro, né? Então ela tem que constar de que proposta nós estamos falando aqui, para que não haja fraude. O número do CNPJ do cliente, a razão social, o nome fantasia. Então ele consegue puxar algumas coisas do sistema. Na hora que eu for preencher o cadastro do cliente, se eu não colocar a razão social, ou não colocar, por exemplo, o CNPJ, ou eu não preenchi o endereço, não tem problema. Esses campos eles vão sumir, não vai ficar aparecendo, vai aparecer em branco. E aí o cliente, na hora que ele lê a proposta, ele preenche e depois você coloca essas informações no sistema. Então, já estamos aqui com algumas coisas preenchidas, né? E a assinatura do cliente, que é o mais importante, e a data, né, que ele fez aqui a assinatura. Vou mostrar como a gente vai fazer a alteração e aonde a gente vai buscar esses códigos para colocar aqui. Vamos voltar aqui ao sistema. Aqui na lateral, se você procurar, você não vai achar de cara a guia orçamentos, ela não está aqui. Então eu venho aqui nessa barra aqui em cima e procuro orçamentos. Orçamentos, clico aqui. E para eu colocar aqui do lado, basta eu deixar ele como favorito. Eu vou clicar aqui nessa estrela, ele já veio para o lado, ó, pronto. Então, toda vez que eu quiser fazer um orçamento, basta eu clicar aqui e ele já entra automaticamente nessa tela. E aqui tem aqueles campos que eu falei para vocês, ó, um orçamento novo, que eu ainda estou fazendo. Depois eu coloco que eu já enviei ao cliente, então eu já finalizei, já revisei, está tudo certo. Enviei para o cliente, ele vem para esse campo. E depois aqui, se for o caso de aguardando o documento, ele vem para cá, senão ele já vai direto para aprovado e aí depois você pode gerar uma fatura. Então vamos criar nosso orçamento aqui, clicando em criar novo orçamento.
e bacana. Bom, esse campo assunto, ele não vai aparecer no seu orçamento. Então, o que eu costumo colocar aqui? O nome do cliente e do que se trata o orçamento. E como ele vai aparecer na lista ali para mim, eu já me localizo e acho bem fácil isso. Vou colocar aqui um exemplo, né? Então aqui, ó, qual que é o nome do cliente? É um condomínio, teste, controle de acesso. Posso colocar aqui condomínio, condomínio teste mesmo, já tá bom. E o que eu estou fazendo nesse orçamento aqui é controle de acesso. Eu quero que apareça aquele campo solução. O que é o campo solução? É o que vai aparecer no orçamento, sobre o que é o orçamento que eu estou fazendo para o cliente. E eu não tenho esse campo aqui ainda, então eu vou adicionar esse campo. Eu vou clicar aqui, ó, adicionar campo, cadeia, e vou colocar, qual que é o nome do campo? Solução. Vou salvar. E vou arrastar ele aqui para cima, ele vai aparecer bem embaixo de assunto. Vamos editar aqui o nome, que não precisa dos 2 pontos. Prontinho, agora tá certo. Bom, campo solução tá aqui. Qual que é a solução que eu estou fazendo aqui? O controle de acesso. Então eu repito essa informação aqui, porque essa sim vai aparecer lá para o meu cliente no orçamento dele. O status eu deixo aqui novo, a moeda só tem o real brasileiro. Esse campo total não precisa aparecer aqui, então eu vou ocultar. Tudo que eu ocultar aqui não vai aparecer nos demais orçamentos. Não, se eu ocultei um campo ou se eu adicionei, então esse campo solução, toda vez agora que eu criar um orçamento, ele já vai aparecer. Aquele campo valor, eu não tenho o valor ainda do orçamento, então ele não vai aparecer aqui agora. Então eu não preciso que ele apareça nessa página inicial. Bom, a data em que eu estou criando o orçamento, a data de validade, que vocês viram lá. E agora a gente vai aqui nas informações do cliente. Bom, como eu falei para vocês, empresa é para CNPJ, pessoa jurídica, e contato, quando a gente vai fazer um orçamento, para pessoa física, para quem é CPF. Se é um cliente que eu já fiz orçamentos para ele, basta eu vir aqui em selecionar, procurar o nome do cliente e gerar um novo orçamento. Ele já puxa todas as informações do cliente e eu já faço ali. Por exemplo, eu fiz um orçamento para instalar o controle de acesso. E depois eu faço um orçamento para fazer um contrato de manutenção preventiva. Eu não vou precisar cadastrar no cliente novamente, eu apenas puxo a informação. Aí eu vou mostrar para vocês mais para frente como isso é bem prático. Bom, como o cliente aqui não está cadastrado, eu vou clicar aqui em criar. Ele vai abrir uma nova janela. Prontinho, então eu vou vir aqui. Condomínio teste é o nome desse cliente. Se eu tiver o logotipo do condomínio, eu coloco aqui. Qual que é o tipo de empresa? Ele é um cliente, é um fornecedor, enfim, é um cliente. A indústria, agora eu cadastrei condomínio, eu posso clicar falando que é um condomínio. Óbvio, né? Tem informações que eu não preciso colocar, como a receita. O telefone desse condomínio, se eu quiser colocar, eu já ponho aqui as informações que vai aparecer. E-mail, website. E aqui os contatos desse cliente. Então, o meu cliente é o condomínio. E quem é o meu contato lá? É o síndico. Então, como eu não tenho ninguém cadastrado, não vai aparecer aqui, mas eu posso cadastrar. Então, vem aqui, ó, como ele não existe, né? Eu vou criar um contato. Então, estou criando esse contato. Vou colocar o telefone dele, síndico@condomínio.com.br. Lógico que não existe, né? E o endereço desse condomínio. Eu posso colocar esse endereço aqui. Qual pode ser o endereço? Por exemplo, aqui, ó, Avenida Paulista 1100. Clico aqui, ó, para ele já puxar o endereço correto. Já preencheu a informação para mim. E eu tenho as informações adicionais a serem colocadas aqui. Pessoa jurídica, o nome, condomínio teste. Colocar aqui o CNPJ, lógico que é um CNPJ fictício, vou salvar. Bom, já colocamos aqui as informações, tudo certinho, vamos revisar, aqui está tudo ok, basta que eu salvar agora. Então a gente já tem aqui, ó, não sei se é um erro de sistema ou não, mas algumas vezes ele não puxa o contato para mim, ó, o contato, tá vendo? Ele não puxa automático.
mas é muito simples. Eu clico aqui em selecionar e coloco aqui o síndico prontinho, ó. E agora ele já apareceu para mim, esse contato. A minha empresa já aparece aqui, então não preciso fazer tudo novamente, os detalhes da minha empresa. Conteúdo, isso aqui ele vai vir, então a gente não vai utilizar isso porque ele não aparece nos orçamentos, então eu posso vir aqui e ocultar esse campo. As condições são aqueles termos, então esse campo a gente vai utilizar. Observações a gente não vai colocar, ele não aparece, eu venho aqui ocultar e ele não vai aparecer mais em nenhum orçamento. E aqui estão todos os outros campos que eu já preenchi. E eu posso alterar essas informações aqui. Ah, garantia de produto está 1 ano, eu posso colocar 2, 6 meses, eu posso colocar e fazer a alteração que eu quiser. Por exemplo, e as informações que não vão aparecer no orçamento, eu não preciso me preocupar, não preciso apagar nada aqui, porque esses campos não vão estar lá no modelo de orçamento que a gente fez. Por exemplo, a mão de obra aqui, eu vou colocar a mão de obra de R$ 2.200 para esse orçamento. Então, a mão de obra é separada. E tem a questão dos produtos. Se eu já tiver cadastrado os produtos aqui, eu venho aqui em selecionar, né? No momento não tem nenhum produto cadastrado, e eu posso adicionar um novo aqui, ó. Então, por exemplo, qual que é o nome desse produto? Vamos colocar aqui, ó, placa controladora, né, ó. Placa controladora. Ah, posso colocar algum detalhe se eu quiser, é um campo, ela está ativa. Se eu quiser colocar uma foto para facilitar para mim, qual o preço dessa placa controladora aqui no meu sistema? Por exemplo, R$ 1.500 e ela é vendida por peça. E venho aqui salvar. Ó, ele já colocou aqui para mim. Então, se eu quiser adicionar novamente em um novo orçamento, se eu clicar aqui em adicionar produtos e escrever placa, ele já vai buscar o que eu tenho de cadastro. Ó. Placa controladora já apareceu aqui para mim. Então, se eu clicar em cima, ó, ele já vem o preço que estava lá para mim, tudo certinho. No caso, eu posso alterar o valor aqui sem nenhum tipo de problema. Eu posso fazer as alterações conforme eu quiser. Tá? Se eu não quero cadastrar um produto, eu simplesmente adiciono um campo aqui e coloco o produto. Por exemplo, o leitor biométrico. Você vê que ele não estava cadastrado no sistema. Ah, qual que é o valor do leitor biométrico? Vou colocar aqui 1.600. São valores fictícios, tá, gente? Então, leitor biométrico. Ah, aqui não era placa controladora. Aqui eu quero colocar fonte. Fonte 12 volts. Colocar a fonte 12 volts de 5 amperes. Ah, qual que é o valor dessa fonte? Vamos colocar aqui R$100, por exemplo. Ah, eu vou usar 2 leitores biométricos, uma placa controladora e 2 fontes. Então, já está tudo aqui, ó. Conforme eu coloco, ele já soma para mim e dá aqui o total. Então, eu tenho o valor total da mão de obra e o valor total de produtos. Depois, isso aqui é só clicar em salvar. Então, já salvei o orçamento. Algo que eu não tinha feito ainda é a numeração do orçamento. Como eu quero que seja feita a numeração automática dos meus orçamentos. Então, ele simplesmente gerou aqui um número qualquer que foi número 2. Mas esse não é o meu orçamento, por exemplo, né? Esse aqui não é o meu orçamento número 2 desse ano. Esse é meu primeiro orçamento, enfim. E a gente já vai entrar agora nisso. Como que eu vou gerar um orçamento para o meu cliente? Como que eu faço o orçamento personalizado agora? Eu vou vir aqui em documentos e eu não tenho nenhum modelo ainda aqui. Então eu vou adicionar um novo modelo. Antes de adicionar o novo modelo, eu preciso colocar aqueles campos que eu criei lá no meu modelo do Word. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, e coloco campos. E aqueles campos todos lá que eu coloquei no meu orçamento, eu vou colocar aqui. Eu vou fazer a busca aqui para saber qual é o campo que eu tenho que adicionar lá. Por exemplo, garantia de produtos.
Ó, garantia de produtos é esse campo aqui, ó. Eu vou copiar, vou vir aqui no meu orçamento. Garantia dos produtos está aqui, ó. Vou vir aqui, eu colo. Para não ficar diferente, eu vou copiar a formatação aqui. Ó, prontinho, garantia de produtos. E assim eu vou fazer para todos. Por exemplo, aqui, né, o campo solução. Ó, campo solução. Tá aqui, ó, é esse campo. Você vê que o número é diferente, ó. Olha como ele está aqui e olha como ele estava aqui. Isso aqui é de um outro teste que eu tinha feito. Então, eu colo aqui, vou também padronizar aqui e vou fazer isso com todos os campos que eu criei e os campos que eu quero que apareça. Então, esses outros 3 campos aqui eu sei que eu não preciso alterar, porque são campos fixos, né? Eles não mudam. Vou fazer aqui agora a alteração dos outros campos. Então, nem todos esses campos aqui eu vou precisar. Por exemplo, eu não preciso do prazo de atendimento nesse contrato, então ele não vai aparecer aqui, eu não preciso procurar. Tá? Então, somente os campos que eu vou utilizar. Então, vou dar uma acelerada no vídeo para vocês aí, enquanto eu altero. Bom, terminei de colocar alguns campos já aqui. Vou salvar aqui o meu modelo. O modelo está salvo, vou fechar aqui. E agora eu venho aqui, ó, em carregar. Vou carregar o modelo que eu coloquei. Bom, carregou o modelo. Vou marcar onde ele vai ser usado, então é para empresa e é na parte de orçamentos. E qual vai ser a numeração? Então aqui ele está como prefixo. Eu quero configurar um novo. Então em vez de prefixo ele vai ser orçamentos. E além do número sequencial, eu quero que ele também coloque aqui o ano. Então vai ser um número sequencial o ano. Tá? Coloco aqui salvar. Você pode escolher gerar um número aleatório, qualquer coisa aí você pode colocar como adicional. Então ele vai incrementar o número de 1 em 1. Vou salvar aqui. Vou clicar aqui em salvar. Então eu já tenho, se eu voltar aqui, clicar aqui em orçamentos. Então ele gerou para mim aqui já. Se eu vier aqui em documentos agora, ele vai aparecer, ó. Esse é o modelo que eu tenho aqui cadastrado, orçamento completo CNPJ. Eu vou clicar aqui e ele agora vai gerar esse orçamento. Então aqui ele está carregando o arquivo. Eu tenho que aguardar aparecer aqui para mim o documento. Então ele pode demorar um pouco ou não, vai depender aí da sua conexão de internet. Se ele chegou até o final aqui, ó, e não apareceu o orçamento para você, isso pode acontecer. Você pode clicar aqui em fechar e você vai ver aqui, ó, documento, e vai vir aqui, ó, documentos. Então, ó, o orçamento que eu gerei está aqui, ó. Ele vai carregar para mim, ó, agora já está na tela. Tem que aparecer aqui na tela para eu poder baixar ele em PDF. Senão, se ele não aparecer aqui nessa tela, eu não consigo. Então, basta eu clicar aqui em PDF e eu vou baixar esse orçamento. Então, eu posso, inclusive, na hora de salvar, mudar aqui, né? Eu não quero que apareça essa informação toda aqui, ó. Eu coloco só o orçamento e o número do orçamento que eu fiz. E tá aqui, ó. Carregou o orçamento para mim, com todas as informações, e ele fez as alterações, ó. Então a data, a solução, o nome do cliente, condomínio teste, o nome do contato, síndico do condomínio teste, a proposta, e as outras informações, ó. Prazo de instalação, 2 dias úteis, garantia do equipamento, 1 ano, mão de obra 3 meses. Ó, vocês viram que aqui ele já não ficou tão largo, ele colocou só as informações que eu queria, sem os valores aqui em separado. Forma de pagamento, o valor total do produto, o valor separado da mão de obra, data de validade. E aqui as informações que eu preenchi do cliente. Ó. Proposta, o número CNPJ que eu já tinha colocado. Tá vendo os outros campos que eles ficaram em branco? Eles não apareceram aqui porque eu não coloquei nenhuma informação nesse campo. Ele fica em branco. Então, na hora que o cliente preencher, eu vou lá e atualizo o cadastro do cliente. Então isso aqui, bem bacana,
tá? É assim que aparece nos orçamentos. Então, se eu fizer um novo orçamento para esse cliente, a gente tem a parte dos status aqui do orçamento. Eu posso vir aqui, clicar que ele foi enviado já ao cliente. Posso alterar depois que eu revisei tudo, tá tudo certinho. Então, nessa tela aqui, ó, eu já tenho aqui ele enviado para o cliente. Ah, esse cliente aqui eu vou precisar dos documentos dele. Então, o cliente já olhou, ele aprovou, assinou para mim. Só que eu vou faturar, por exemplo. Para eu fazer o faturamento, eu vou precisar de a cópia dos documentos. Então, eu coloco aqui, pronto, arrastei, ele já mudou o status. Então, ele não está mais nem como novo, nem como enviado. Ele está aqui como aguardando os documentos do cliente. Se eu quiser, eu posso voltar ele para o status inicial, não tem nenhum problema. O cliente aprovou esse orçamento, eu simplesmente ponho para cá, ó, que ele aprovou. Então, eu arrasto aqui para o aceito, tá vendo? Pronto, ele já não aparece mais aqui para mim. Ele não sumiu. Se eu quiser ver ele, eu venho aqui na lista. Prontinho, ó. O orçamento no condomínio está aqui, ó. E eu posso voltar ele para o estágio anterior, por exemplo, aqui, enviado ao cliente. Eu volto aqui para a lista Kanban, ou aqui, né, para orçamento, ou aqui na lista Kanban. Ó, voltei para o Kanban, ele está aqui enviado para o cliente. Ah, o cliente olhou e ele não quer o orçamento, ele não aprovou. Eu vou vir aqui e colocar recusado. Pronto, o orçamento foi recusado, não está mais sob na lista. Ele aparece aqui como recusado. E eu posso fazer um novo orçamento para esse cliente. Vamos colocar aqui como aprovado, aqui, né? Ó, aprovado aguardando. Eu voltei para essa lista e ele voltou aqui. Digamos que o cliente já viu que na minha proposta lá, no meu orçamento eu descrevo que eu tenho o contrato de manutenção. Então, se vocês olharem aqui, eu falo que eu tenho o contrato de manutenção. Então, isso aqui é bem bacana, você falar, né, que você já faz isso, se ele optar, como é. E eu posso fazer agora um orçamento para contrato de manutenção para ele. Então, eu venho aqui, ó, criar um novo orçamento. E na hora de gerar o orçamento para ele, eu vou salvar aqui só para ficar de modelo, né? E eu venho aqui e vou adicionar o modelo, que é o modelo de contrato de manutenção. Então vem aqui, ó, contrato de manutenção preventiva, carrego o modelo, lógico, eu vou ter que colocar todos aqueles campos lá personalizados, como eu falei, mas vou vir aqui de novo, ó, e na hora de gerar aqui, por exemplo, né, ó, já vou gerar o contrato direto aqui. Eu venho aqui, vou esperar carregar e posso aguardar que ele gerar, tá vendo? O contrato como eu coloquei para vocês. Então aqui eu tenho a parte do contrato de manutenção, ó, tá vendo? Já alterou para o nome do cliente. Lógico, como eu não alterei o restante, então tem informações aqui que não foram alteradas. Mas poderia fazer, tá aqui tudo certinho já gerado com o nome do cliente. Bom, gente, isso aqui é só a primeira parte. O sistema ele passou por alterações. Quis mostrar para vocês aqui o orçamento personalizado. Depois eu tenho a parte do orçamento simples. Aí você tem um cliente que você não precisa ali passar esse orçamento todo personalizado para ele. E você tem o orçamento simples. Então é possível fazer algumas alterações no orçamento simples, que ele fica bacana também, não fica ruim. E também depois a gente vai fazer aqui um vídeo falando sobre a parte de faturas, que o mesmo que eu uso para fazer a ordem de serviço, eu uso para fazer as faturas. E ainda tem a parte de aplicativos, diversas opções que esse sistema tem. Ele é um sistema muito completo. Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de clicar aí no joinha, dar um like nesse vídeo, que isso aí ajuda bastante o canal. Se você ainda não está inscrito, clica aí para se inscrever no nosso canal. Não se esquece de clicar no sininho para que você seja notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E caso você queira, pode fazer um comentário aí nos comentários deste vídeo logo abaixo. Coloca suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. A gente sempre responde aos nossos inscritos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.